Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário Evangelho de São Mateus, 76º encontro, Mateus capítulo 22, do versículo 23 a 33. Ouçamos esta leitura. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem ter filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Pois bem, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem ter filhos, deixando a mulher para seu irmão. Do mesmo modo aconteceu com o segundo e o terceiro, e assim com os 7. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 ela será mulher? De fato, todos a tiveram. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não reconhecem as Escrituras nem o poder de Deus. De fato, na ressurreição, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. E quanto à ressurreição, será que não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ouvindo isso, as multidões ficaram impressionadas com o ensinamento de Jesus. Então, esse é o texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 23. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso. Os saduceus eram centrados na Escritura, no Pentateuco, mas não reconheciam a tradição dos antigos, a tradição oral, a Halaká, que, segundo os fariseus, Moisés havia transmitido à sinagoga e que os fariseus herdaram essa tradição de Moisés. A Torá oral não era a Torá escrita. A Torá escrita nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. A Escritura escrita não expressa claramente sobre a ressurreição dos mortos. Já os fariseus defendiam a ressurreição dos mortos. Os saduceus desprezavam estas leituras dos antigos, como desprezavam também a ressurreição dos mortos. No Evangelho de São Mateus, os saduceus se apresentam como oponentes a João Batista e dos propósitos de Deus, por João anunciado. Mateus capítulo 3, versículo 7, Mateus capítulo 16, versículo 16, Mateus capítulo 16, versículo 1, versículo 6, versículo 11 e versículo 12. Jesus adverte sobre o ensino dos saduceus. Mateus capítulo 16, versículo 1 em diante. Estes saduceus faziam parte da elite dominante de Jerusalém, centrados no templo, e se opunham terminantemente também a Jesus. Os saduceus
então afirmavam não existir ressurreição dos mortos. Já Jesus declara que ele próprio ressuscitaria. Mateus capítulo 16, versículo 21, Mateus capítulo 17, versículo 23, Mateus capítulo 20, versículo 19. Quando por 3 vezes fala da sua ressurreição dos mortos. Versículo 24. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem ter filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos, e não do irmão que morreu. A pergunta feita tem a ver com a lei do levirato, que refere a uma prática de cunho econômico, de herança, também sentido religioso e patriarcal. Porque o objetivo da lei do levirato era dar continuidade à linhagem, à propriedade, à herança e o nome de um homem, e que afirmava a maternidade da mulher, a viúva, na família do seu marido. Deuteronômio, capítulo 25, do versículo de 5 a 6. O caso aqui se trata de um argumento casuísta dos saduceus, a fim de provar que não existe ressurreição, e que o argumento da ressurreição é absurdo. Segundo a lei, o não ter filhos era uma maldição, visto que isso interrompe a bênção na vida. Esta lei tinha um grande valor entre os ricos por questões de hereditariedade econômica. Versículo 25. Pois bem, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem ter filhos, deixando a mulher para seu irmão. Os saduceus colocam uma situação para Jesus. O fim era de sustentar o absurdo da argumentação sobre ressurreição. A história parece recordar a Sara e Tobias. Tobias capítulo 3, versículo 8. A mulher aqui era valorizada somente para perpetuar o nome do marido, e nada mais. Não se tem aqui a visão de Gênesis, a imagem de Deus, homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Versículo 26. Do mesmo modo aconteceu com o segundo e o terceiro, e assim com os 7. Para os saduceus, se a lei contém o prescrito do levirato, isso não supõe a ressurreição dos mortos, visto que os 7 irmãos a tiveram por esposa, e afinal de contas, ela pertenceria a quem dos 7? Assim, este argumento dos saduceus era para revelar a impossibilidade da ressurreição, visto que os 7 a tiveram como esposa. Todos pertenceram a ela, e agora, com a ressurreição, ela seria esposa de quem? É uma tese, né, não só tese, mas também uma hipótese que tende ao absurdo, né? Versículo 27. É querer fazer uma justificativa de uma questão tão importante, criando certas situações, certos exemplos, que não são exemplos que em nenhum momento se sustentam. Versículo 27. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Agora, depois de expor o argumento que veio dado na lei do levirato, e tendo em vista a ressurreição, a mulher, ao morrer, teve os 7 como marido. Através deste caso, os saduceus querem questionar Jesus de um argumento que era sustentado pelos fariseus,
e que os saduceus desprezavam. A pergunta que segue era para justificar a insustentabilidade da existência da ressurreição dos mortos. Aqui tem um problema também na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, de alguns membros da comunidade que falavam da ressurreição de Jesus, mas negavam a ressurreição dos mortos, como uma realidade impossível. Não só dentro da linha dos saduceus, mas também dentro da linha daqueles adversários de São Paulo no Areópago em Roma, que são os estoicos, né, que se opunham a Paulo, e os epicureus. Versículo 28. Na ressurreição, de qual dos 7 ela será mulher? De fato, todos a tiveram. A fé na ressurreição vem explicitamente defendida na época dos Macabeus. Com o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, e segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 14 a 23, capítulo 12, versículo 43. Repito. Daniel, capítulo 12, versículo 2, segundo Macabeus, capítulo 7, versículos 14 a 23, capítulo 12, versículo 43. O livro de Daniel foi composto na época dos Macabeus. Os fariseus e os essênios nasceram nesta época, na época dos Macabeus, e formavam um grupo, daqueles que eram um grupo dos puros, os Hassidins. Versículo 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus adverte do erro deles, a ignorância, em termos de leitura que fazem da Torá, que fazem da Escritura. Existe uma dupla ignorância dos saduceus, por não conhecer as Escrituras e por não conhecer o poder de Deus. Eles não têm atenção na leitura da Sagrada Escritura e, ao mesmo tempo, não são capazes de acreditar no poder de Deus na história. Esta argumentação será dada nos versículos seguintes. Assim, Jesus repreende os saduceus, afirmando claramente: vocês estão enganados e errados. Versículo 30. De fato, na ressurreição, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Na ressurreição acaba o vínculo em que o matrimônio era sinal de união recíproca do marido com a mulher. O ser humano vem aqui apresentado como anjos do céu, expressando sua dignidade diante de Deus. No futuro, na ressurreição, Deus tem um plano diferente. Serão como anjos, isto é, os seres humanos serão como anjos, criados imortais, e por isso o matrimônio não é mais necessário. Todos participavam desta mesma igualdade, todos participarão desta mesma igualdade e dignidade. A única preocupação será servir e amar a Deus. Versículo 31. E quanto à ressurreição, será que não leram o que Deus disse a vocês? Jesus vai fazer recurso à Escritura, a fim de fundamentar a ignorância dos saduceus e não entenderem a Sagrada Escritura. Depois irá expor que eles não são capazes de conhecer os planos divinos e da vida e ressurreição. Jesus fará a argumentação tirada da Escritura, que encontramos no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6, depois versículo 15, depois versículo 16. Versículo 32.
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. A ignorância dos saduceus na leitura que fazem da Escritura prova que eles não entendem a ressurreição. Como os saduceus fundaram seu pensamento, conhecimento no Pentateuco, Jesus tira a argumentação do livro do Êxodo. O uso de eu sou o nome de Deus no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 14. Quando Abraão, Isaque e Jacó estavam firmemente mortos, no momento em que Deus fala a Moisés, indica existência além da morte física e uma relação que Abraão, Isaque e Jacó têm nessa relação com Deus, e essa relação não vem interrompida. Eles estão entre os vivos, não entre os mortos, visto que Deus salvou os patriarcas, como seus fiéis, lá do Reino do Norte. A fé na ressurreição tem seu fundamento no poder divino. Poder que vivifica e cria, visto que ele é o Deus Criador. A ressurreição não é pura e simples continuação da vida terrestre. Ela será melhor, para quem passa pela ressurreição. Mas será também uma nova criação, onde a realidade humana se transformará. Não é mais um corpo físico como nós, corpo espiritual. São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, mas será, no capítulo 15, mas será uma ressurreição num corpo glorioso. É corpo, mas glorioso, ressuscitado. Versículo 33. Ouvindo isso, as multidões ficaram impressionadas com o ensinamento de Jesus. A reação da multidão ao ensino de Jesus quer expor a capacidade que ele tem de interpretar a Sagrada Escritura, que consegue refletir as ciladas dos seus adversários. Com casar, Então, repetindo, a reação da multidão ao ensino de Jesus quer expor a capacidade que ele tem de interpretar a Escritura, que consegue repelir as ciladas dos seus adversários, com fundamentação da própria Escritura, revelando assim a ignorância deles em questão de Escritura, e eles também não teriam o conhecimento do poder divino. Este versículo expressa a resposta da multidão ao ensino de Jesus. Essa grande admiração, porque a forma como Jesus ensinava era uma forma nova, uma forma que revelava a sua própria autoridade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.